Oi, pessoal! Antes de começar, um pequeno disclaimer. Eu sempre tive eles, mas não sei se é porque eu estou ficando até as 2 da manhã editando esses vídeos, elas estão indomáveis. Eu sei que esse comentário é totalmente desnecessário, mas toda vez que eu olho na tela, eu vejo minhas olheiras, elas me incomodam e eu resolvi compartilhar. Dito isso, vamos ao assunto. Hoje eu vou falar um pouco do processo que me trouxe até aqui. E esse processo é essa minha mudança de trajetória. Como que eu fui de uma analista de marketing numa empresa tradicional para ser uma profissional da indústria da música em Londres. Eu nunca sei dizer direito se foi um longo processo ou não, porque demorou muito pra acontecer, mas quando aconteceu até que foi rápido. Eu ia fazer uma listinha de coisas que eu queria contar aqui, mas eu acho que quanto mais natural contar essa história, melhor. Um outro PS. Como no meu último vídeo eu recebi muitos comentários falando que minha vinheta é sensacional e vocês queriam ver mais dela, vou colocar lá no começo, no meio e no fim. Então vai ter um momento que aqui, ó, pá, vinheta. E quando eu digo muitos comentários, na verdade foi um só e é da minha mãe. Mas a minha mãe conta por mim e eu acho legal falar que eu recebi vários comentários. Esse dia vai chegar. E me leva ao lembrete de que a gente tá a 5 inscritos de 600. Lembrando que a minha meta de outubro era 500. Então se você está assistindo esse vídeo, tem alguma chance de você não estar inscrito e para esse vídeo agora, se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigada. Vinheta número 1. Pá! Bom, vamos ao assunto. Eu vou contar essa história que ninguém me perguntou o mais rápido possível. Basicamente, eu nasci e fui criada em São Paulo, capital. Estudei a vida inteira na mesma escola, fiz faculdade de marketing. Na verdade, foi publicidade e propaganda, mas como fui com ênfase em marketing, sempre colocou ênfase nisso. Aí eu entrei no estágio na Honda. Vamos. Eu pensei se eu deveria ou não falar o nome da marca, mas como eu falo da Honda o tempo inteiro, todo mundo que me conhece já sabe que eu trabalhei lá. Eu fiquei uns 4 anos na Honda e durante esse período eu me formei e entrei numa banda. A banda aqui é um ponto-chave. Nunca na minha vida eu tinha feito nada relacionado à música. Não fui uma criança que canto, não fui uma criança prodígio, não tocava no instrumento. Aprendi a tocar violão com uma das minhas melhores amigas, que aliás... ela. E até eu entrar na banda eu nunca tinha percebido o quanto eu gostava disso. Sempre teve uma coisa que me assombrava falando que eu queria fazer isso, que eu queria fazer. E eu falo coragem porque o oposto de coragem é medo, e era exatamente o que eu sentia. Medo de decepcionar meus pais, medo de passar vergonha, medo de não conseguir, medo de fracassar. Era muito medo. Mas quando eu entrei nessa banda tudo mudou. Não que eu não tivesse mais medo, mas tudo começou a fazer mais sentido pra mim. Eu levava aquele hobby bem a sério. E os caras da banda que tinham idade dos meus pais abriram meus olhos pra uma oportunidade que eu poderia estar perdendo. Porque apesar de eu já ser velha pra mudar de carreira, querendo ou não, ainda era novinha. Então eu lembro que nas caronas que eu pegava pra casa depois dos ensaios, a gente falava de coisas mirabolantes que eu poderia estar fazendo. E daí veio essa vontade de falar, eu quero tentar. E eu falo tentar porque hoje a minha relação com o fracasso mudou. Porque mesmo se um dia eu falar que é uma coisa que eu não quero mais, eu vim, eu experimentei, eu tentei, eu conheci. E também uma coisa que eu li recentemente é que as pessoas bem-sucedidas têm uma relação diferente com o fracasso. Para as pessoas que fazem sucesso, ou você consegue ou você aprende. Fracasso nunca é visto como uma coisa negativa, porque ele sempre te ensina alguma coisa. De novo com a vibe motivacional. Não é intencional, eu juro. Mas enfim, seguindo com a história, eu fiquei naquela banda lá, até eu ter uma baita conversa com minha família e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, não sei pra onde ir. E tem uma coisa específica que rolou nessa conversa que eu nunca mais esqueci. Mas enfim, depois disso, pausa pra vinheta. Seguindo em frente. Agora preparem o psicológico. Meu pai me falou uma coisa top, que é bem forte e ficou na minha cabeça até hoje. Naquele dia, meu pai falou que ele agradecia muito, que eu respeitava muito os meus pais, a opinião deles, o que eles pensavam, mas que o ciclo natural da vida é que os pais vão embora antes dos filhos. Meu pai falou pra eu tomar cuidado com as minhas decisões de vida, porque quem ia ter que viver com as consequências dela era eu e não ele. E isso abriu a minha mente de uma forma que eu lá com 20 e poucos anos falei assim, ai, que eu vou decepcionar meus pais, não. Quando eu tiver 70 anos, quem tá vivendo as consequências do que eu tô decidindo hoje sou eu. Caso vocês não tenham percebido, eu gosto de expressar os meus pensamentos fisicamente. Eu lembro que eu sofria muito internamente porque os meus pais são os meus melhores amigos e eles eram quase que as únicas pessoas que eu não conseguia ter essa conversa sobre querer seguir a música. E eu lembro que a minha mãe falou, a partir de hoje você pode gritar em alto e bom som pra quem quiser ouvir que os seus pais te apoiam. E depois daquele dia, meus pais nunca olharam pra trás. Essa conversa aconteceu em março, a gente achou a bem em maio, em junho eu tava comprando passagem, em setembro eu tava me mandando. Me mudei pra Londres em setembro de 2018 e comecei a fazer um curso de música. Pausa pra você lembrar de se inscrever. Eu nunca tinha estudado música na minha vida, eu era uma das mais velhas da minha classe e eu chorei no meu primeiro dia de aula. E é engraçado que eu sentia que todos os dias da minha vida tinham me levado àquele dia específico. O dia que eu conheci a Cissa que me ensinou a tocar violão, o dia que eu conheci a Lu que me levou pra banda, que me... Sabe essas coisas? Enfim, fiz meu curso de música por 1 ano, conheci pessoas incríveis, tenho os melhores flatmates que eu poderia ter na vida, sou muito abençoada por tudo que me aconteceu até agora. Tenho dias ruins, ainda vou falar sobre isso, não é fácil todo dia. Mas essa é a história de como eu vim parar aqui, talvez eu faça uma parte 2 falando das consequências disso. Talvez eu faça um vídeo no dia que eu ganhar meu Grammy falando como eu fui parar lá. This is my first
first Grammy, you guys! Esse dia vai chegar. Mas enfim, pessoal, essa é a minha história, esse é meu clube, Nextel. Lembrando que eu tô levando esse projeto muito a sério, então por favor se inscreva, compartilha com seus amigos, me ajuda aí. Eu vi num curso de YouTube que você nunca deve implorar pras pessoas se inscreverem no seu canal. Mas eu imploro mesmo, porque eu tô precisando. Chegamos ao fim de mais um vídeo, roda a vinheta pela terceira vez e até a próxima.